Boa noite a todos, esse é o nosso 7º encontro. Hoje estamos em setembro de 2020 e na aula passada, que foi o nosso 6º encontro, nós falamos sobre a distribuição do trabalho, né, sobre a análise da distribuição do trabalho, onde nós conversamos sobre uma ferramenta chamada quadro de distribuição do trabalho, né. Aqui eu estou com... A gente fez um exercício, na aula a gente disponibilizou um tempo para responder, só que ficou faltando ali a gente fazer a resolução em conjunto, né, o tempo já ficou um pouco mais apertado, então a gente combinou de fazer a resolução no momento de hoje, né. Esse aqui é o material do meu exercício resolvido, né, ele ainda consta como Faculdade Avantes, mas é Uniavan. Então tá, era um caso de uma repartição pública, né, e ele trazia assim, ó, o que era a tarefa designada para cada um deles fazer, o que cada um deles deveria fazer, né? E aqui as pessoas em si, né, da repartição pública, que é o João contador, Pedro assistente e o José digitador, e o que eles realmente estavam fazendo. O que acontece? O expediente deles é de 6 horas, né? E cada um dos funcionários disse o que eles estavam fazendo, quais eram as atribuições de cada um. Nosso objetivo, o que é? Nosso objetivo é que não haja nenhum tipo de problema futuro, né, de um funcionário digitador depois dizer que ele estava recebendo de forma errada ou que ele tinha uma sobrecarga muito grande de serviço e, na verdade, já foi planejado como deveria ocorrer. Nosso objetivo aqui, o que é? Entender o que está acontecendo, né, e no final, o gestor, né, ou quem está acompanhando toda essa análise de distribuição de trabalho, alocar ali qual que é a atribuição de cada um. É claro, pessoal, aqui o que a gente está fazendo é uma simulação de uma forma simples. O objetivo era mostrar como é fácil utilizar a ferramenta. Aqui a gente está impondo algo ou desenvolvendo algo, só que a gente não está na empresa. Se a gente tivesse realmente dentro da organização, se eu tivesse a possibilidade, né, de transportar vocês, ou vocês dentro de onde vocês trabalham, fica muito mais claro e evidente. O que acontece? Essa tarefa, o que deve ser a atribuição de cada um, vai ser conforme eles têm treinamento, conforme qual é o cargo que eles possuem, ou até para identificar a necessidade de treinamento, se as pessoas não estão fluindo bem. Então, no primeiro momento, cada um deles diz o que faz, e depois você faz os ajustes, né? Se a empresa não tiver ali qual que é a atribuição de cada um, do que cada um deveria estar fazendo. Aqui a empresa, na nossa simulação, ela já sabe o que cada um deveria fazer, então o que vai ser feito é um ajuste. Vou fazer a resolução, então, com vocês. Ele abriu, tinha os espaços, aqui tinha as perguntas. Então, assim, ó, aqui, como cada um disse, né, o primeiro quadro era como cada um, qual que era a atribuição de cada um. Então, João, contador, né, conferência de documentos, 2 horas, emissão de cheques e notas, né, emissão de cheques, emissão de notas, 1 hora, cobranças, 1 hora, atendimento ao público, 1 hora, e tomada de decisões contábeis, 1 hora, totalizando as 6 horas de trabalho. Então, o contador, como é que estava as atividades diárias dele? O Pedro assistente, cobrança 2 horas, atendimento ao público 2 horas. Aí, foi me questionado o seguinte: tá, professor, o Pedro trabalha só 4 horas? Não, né? Não. Na verdade, o Pedro, ele tá mais tranquilo de tempo, né? O que é importante a gente ver, ou já analisando, já que a gente está fazendo um bate-papo aqui, deixa eu subir um pouquinho, é que, na verdade, ó, né, na verdade, das tarefas designadas para cada um, ó, cobrança 2 horas, atendimento ao público, correspondência, né? Então, o que a gente pode fazer ou tentar identificar é ser, olhem só, o que acontece? O José, que é o digitador, ele não deveria fazer atendimento ao público. O que está acontecendo? O Pedro, ele está mais folgadão, né? Entendo, não quero falar que é folgadão, mas tipo, já que é uma simulação, dá para dizer que o cara está mais tranquilo, né? Porque, na verdade, o digitador também está fazendo atendimento ao público, mas não era atribuição dele, não está aqui nas tarefas designadas, ó.
tá? O digitador, ele faz o quê? Digitação, preenchimento de cheques e preenchimento de guias. Aí ele tem lá, ó, emissão de cheques, notas, ele está fazendo cobrança também. Mas a cobrança é atribuição do assistente. Estão entendendo, né? Estão entendendo, né? O assistente está boa vida. Por quê? Porque ele botou o digitador para trabalhar no lugar dele, né? O digitador não vai ganhar o mesmo salário que o assistente ganha, mas ele está fazendo as funções de assistente, tá? Se a gente tivesse na iniciativa privada, o que acontece, né? Eu tenho depois esse José, que é o digitador, discutindo, né, a questão do trabalho que ele desempenhava e a remuneração que ele estava tendo, né, dizendo que a remuneração é desproporcional, que ele deveria ganhar, o que na verdade ele está executando são muitas atribuições que seriam atribuições do assistente, né, e que na verdade o superior dele nunca promoveu, mas ele era um assistente ganhando salário de digitador, tá? Estou comentando com vocês porque o que acontece? Né? É claro, vocês vão dizer assim, ele fazia outras atividades, aqui a gente tem uma visão um pouquinho maior, mas na hora de uma reclamatória trabalhista, ele vai juntar toda a documentação que ele está fazendo às vezes de assistente, né? E daí a empresa vai se incomodar. Na aula passada eu comentei como é que muitas empresas fazem, né, para que isso não aconteça, então você acaba restringindo o acesso para que o digitador não consiga fazer atividades que são do assistente, né, o banco faz muito, você não tem ali os comandos para poder fazer. Ah, professor, mas se o assistente entra de férias, se o assistente entra de férias, e digamos que o digitador fosse ficar no cargo de assistente, ele recebe a remuneração de assistente e naquele período ele tem todos os acessos. Ah, voltou o assistente de férias, ele perde os acessos e fica na função dele. Assim funcionava no banco. E olha que a gente já está falando de, cara, a gente está falando de muito tempo atrás já, né? Tipo, mais de uma década. Então já tudo funcionava assim, né? Então hoje em dia, vários negócios também conseguem, todo mundo trabalha com um sistema, vai dar certo, tá? Mesma coisa em relação à hora extra. Acho que era bem bacana o que acontecia, né? O banco deu seu horário, se o gerente da agência quisesse colocar você para receber hora extras, ok, né? Você tinha o acesso, conseguia trabalhar. Mas o sistema do banco era assim, ó, deu o horário, tem tanto tempo para dar saída no sistema. Não deu saída, o sistema se fecha. Tipo assim, cara, vai para casa, não é para você trabalhar. Você não tem sistema para trabalhar. Não adianta ficar fingindo lá, ai, tô trabalhando. Cadê o sistema? Como é que o cara vai fazer qualquer coisa no banco sem sistema? Tá? Então, assim, eu gosto de falar esses pontos, porque às vezes você está no seu negócio, na sua empresa, e assim, ó, o que acontece muito, né? A Camila está com a gente aqui presente. A Camila também entende bastante da questão da advocacia. O que acontece? E ela deve ter tido vários casos que as pessoas procuram ela também. Na hora que o cara é contratado, o cara é maravilhoso, né? Até o reclamante, né, o trabalhador também pensa que o empregador é maravilhoso. Aí começa a passar um pouco tempo, né, acaba criando um certo atrito, né? Talvez, porque o trabalhador deu sangue, deu suor e o sangue pelo empregador e ele não sentiu a reciprocidade, né? Não sentiu que o empregador também queria o bem dele, o mesmo dele, aí isso vai criando um certo desgaste, né? Ou pode ser que não, ou pode ser que às vezes o cara já entrou meio com a cabeça feita, assim. Eu acho que não. Mas o que acontece muito é assim, ó, no começo, né, como é que o pessoal diz? Eu não sei, tem uma expressão popular que é tipo assim, que quando, sei lá, tipo assim, não sei como é que é a expressão, mas tipo assim, quando é novidade, ou quando o equipamento é novo, a faca é nova e tudo mais, corta, que é uma beleza, né? Então, tipo, o trabalhador novo, ele funciona, que é um espetáculo. Começa a passar o tempo, tudo aquilo que ele fez de bom, tipo assim, de bom ou não bom, porque depois o empregador viu que é uma bucha, né? Que era tipo assim, olha, deu teu horário, vai embora. Ele dizia para o empregado diz, não, quero fazer, quero acabar. Aí depois ele vai embora, ele cobra todas essas horas extras.
tá? Toda hora extra, o intervalo, que ele não fez o intervalo de 1 hora, ele também cobra o intervalo que não foi, né? Enfim, o professor faz muitas ações assim, faço, né? Representando quem? Boa parte em nome do reclamante, né? Porque o empregador não deveria consentir, o empregador não deveria fazer, né? A lógica, na verdade, é o seguinte, é que, em muitos casos, o empregador deveria ter mais uma pessoa auxiliando, né? Aí ele contrata um, e o cara é bom pra caramba, e ele vai até que o cara se esgota, né? O cara trabalha todo dia a ritmo, força total, chega um momento lá, que daí, chega, o pior é que chega um momento que daí o cara fala assim, pô, eu vou receber, daí o cara fala assim, não, tô meio sem dinheiro para te pagar, e não paga o cara direito. A maioria dos casos é isso. O empregador não paga, o cara está desesperado, precisa receber, ele vem me procurar e fala assim, ó, pelo amor de Deus, cobra o que eu tenho direito, porque eu não estou recebendo nem a remuneração normal. Beleza. Aqui, né? Então, o primeiro quadro, como realmente acontece, e a gente viu que o digitador estava fazendo muitas das atribuições do assistente, ok? Aqui, cada um deles trabalhando 6 horas, ninguém estava fazendo hora extra, né? Mas o assistente estava repassando boa parte do serviço para o digitador e estava mais tranquilo. Aí foi feita uma pergunta, eu disse que essa vocês não precisavam responder por extenso, mas só para refletir, que era assim, ó, que questões que podem ser melhoradas, né? Então, a resposta, né, uma sugestão de resposta é assim, ó, será necessário adequar a divisão do trabalho de forma a otimizar o tempo gasto nas tarefas. Definir bem certinho, né, os papéis e as responsabilidades de acordo com as atribuições do cargo, eliminando assim desvios de função e retrabalho, né? Pode ser também que às vezes tipo o digitador está fazendo, o assistente está fazendo a mesma coisa, está conferindo, ou pode ser, né? Então às vezes estão fazendo um tá fazendo o retrabalho de outro que talvez um só devesse fazer, né? Ou ele está passando parte do serviço. Fica nítido que o digitador exerce funções que não lhe competem, enquanto o assistente tem tempo ocioso. Também o contador realiza tarefas que poderiam ser destinadas ao assistente. Ó, não entra tanta atenção, mas sendo que o tempo utilizado para executar tarefas importantes para seu cargo fica comprometido. Já comentei com vocês na aula passada que é o seguinte: se o contador não tem tempo hábil para refletir, né, para verificar ali as alterações na legislação, vai chegar o contador está só apagando fogo, vai chegar um determinado momento, né, que às vezes a empresa, ou ela pode ser até penalizada com alguma alteração legislativa que daí a empresa não conseguiu acompanhar, né, ou pode ser que ele deixe de buscar algo, né, uma possibilidade de pagar uma alíquota reduzida, uma possibilidade de se enquadrar, né, num outro regime mais interessante, né, ou por exemplo assim, ó, ele está enquadrado como lucro presumido, mas ele poderia se enquadrar no Simples Nacional. Aí fazendo análise, o Simples Nacional é mais interessante. Ou não, poderia ser que seria o caso do lucro presumido, tá? Vai depender da situação. Em alguns casos que eu vi, na verdade, o Simples Nacional era mais interessante, até por ser menos burocrático, ele vai pagar ali a guia, a documento de arrecadação simplificado, né, já vai ter vários tributos, então, mas tudo isso demanda, né, um planejamento tributário para verificar ali qual que é, né, o mais interessante. Né, lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, né, às vezes você verifica que, dependendo como você que tiver, uma outra localidade, enfim. Aqui a gente está falando, na verdade, de repartição pública, mas quis fazer esse comentário porque eu já vi, não foi uma, mas foi mais vezes, né, situações onde o contador está apagando incêndio, não tem tempo de refletir, aí depois de alguns anos, né, aparece uma outra pessoa que fala assim, olha,
o senhor, que é o proprietário do empreendimento, quer informar para o senhor que o senhor está pagando a mais tributos, sendo que não havia necessidade. Teve uma alteração aqui e o seu contador estava, né? Aí ele não, de forma geral, que eu já vi acontecer, a pessoa não pensa assim, ah, não, é que meu contador estava muito atarefado, fazendo atividades de digitador e de assistente, eu vou dar uma colher de chá para ele. Não, o cara fica o demônio, porque ele não pagou o contador para agir como digitador assistente. Até porque está pagando caro daí, né? E, e daí, né, dá alguns probleminhas, né? Professor, o contador foi despedido? Não, né? O contador é uma pessoa de confiança, né? Mas, cara, o gestor ficou demônio. Ele falou, cara, como é que tu não olha? Como é que tu não tá acompanhando, né? Na verdade, ele falou assim, o que tu estás fazendo nos finais de semana? Por que não estás estudando? Né? A verdade é essa, ninguém vai perguntar, né? Mas em muitos lugares que eu vejo que funciona, né, o contador tem um tempo para que ele possa, né, estar se aprimorando profissionalmente, né? Aliás, até é exigido, né, a formação continuada dos profissionais de contabilidade, tá? Beleza, então a gente vai apresentar um novo quadro. O novo quadro ficou assim, ó. O contador faz a conferência de documentos, assinatura de cheques e tomada de decisões contábeis. O que acontece? Aqui, a gente fez uma ponderação com base no que eles disseram que eles faziam, né, no quadro superior. Se a gente tivesse, não numa simulação, mas na realidade do dia a dia, você conseguiria mensurar o quanto que é necessário, por exemplo, em termos de tempo para atendimento ao público, 3 horas é possível? Ah, beleza, é. Ou não, teria que... Né, isso é possível ajustar. O que acontece é o seguinte, também, a partir do momento que você sabe quanto que é necessário aqui para cada um deles, né, é possível saber o seguinte, se aumentar o volume de trabalho, aumentando em tantos por cento do volume de trabalho, quantas pessoas, né, eu preciso a mais para estarem trabalhando em conjunto, ok? Cobranças, né, o Pedro assistente ficou com 2 horas de cobrança, 3 horas de atendimento ao público e controle de correspondências 1 hora. Totalizou também as 6. E o digitador também, né, ficou só com as atividades, né, de digitação, foram aqui distribuídas, deu 6 horas, 6 horas, 6 horas. Tá? Isso aqui é uma possível solução com base, né, nas informações que a gente tinha anteriormente. Talvez se alguém tenha feito, né, uma pequena alteração aqui no horário, né, as atribuições ou as tarefas não, essas estavam lá designadas, mas o ajuste aqui no horário sem problema nenhum. Tá? Isso que eu digo assim, isso aqui não teria como considerar ali errado, né? Até porque o objetivo não era fazer o mais preciso, né? Mas era para pegar como um parâmetro. Aí ele traz a informação, né, do questionamento, diz assim, ó, da forma como as tarefas estão distribuídas, todos os trabalhadores cumprem, né, as 6 horas por dia, realizando as funções designadas em seus cargos. O contador terá mais tempo para atividades que exigem um raciocínio, em atenção como a tomada de decisões contábeis, análise e supervisão de documentos, bem como o assistente terá o seu tempo otimizado exercendo as atividades relativas a seu cargo que estavam sendo realizadas pelo digitador, que nem a gente comentou. Resolvendo, assim, o desvio de função. O número de horas destinadas a cada tarefa guarda uma correlação com o número de horas anteriormente utilizadas, mas o ideal seria que pudéssemos precisar o número de horas necessárias para a realização de cada tarefa, o que a gente comentou, de forma a otimizar o tempo gasto em cada uma delas. Senhores, esse era, então, né, esse é a resolução do exercício que a gente fez na aula passada. Na aula passada, eu disse que ninguém precisava ter feito por extenso a resposta, e só pedir para que vocês preenchessem o quadro. Qual que é o objetivo desse exercício? O objetivo foi de a gente fazer em sala de aula para demonstrar como ele é fácil de você fazer e como ele é bacana para você ter uma visão geral de como é que está distribuído o trabalho, né? Aqui, por exemplo, se você estiver pensando dentro, no seu negócio, dentro do departamento da empresa onde você trabalha, ou às vezes é uma empresa com poucos funcionários, então, como é que está distribuído o trabalho entre eles, né? É claro que a gente está aprendendo, né, vários métodos. Então, pode ser que a empresa não tenha tudo formalizado ainda, então você está desenvolvendo. Ou
pode ser que você já tenha um plano de cargos e salários, que vocês tiveram aula com o professor ou professora de gestão de pessoas, né, antigo recursos humanos, e dela falou muito a respeito, né, de programa, de, né, toda questão de cargos e salários, e já tem isso organizado. Se já tiver isso organizado, o que vai ser feito? Né, ou esse quadro, esse segundo quadro, você vai fazer conforme ali a atribuição de cada um, ou você vai ter que fazer alguns ajustes, né? Entender melhor é bem bacana, e o resultado é muito, muito, muito válido, né? Uma vez que a pessoa sabe o que é necessário para ela crescer profissionalmente, garanto para vocês, né, que se a empresa de vocês for um ambiente bom para se trabalhar, o funcionário vai fazer de tudo para aprender. E, diferentemente, né, de alguns locais, que daí o cara é, digamos, nomeado para daí aprender ou daí começar, o que acontece, como está bem delineado, é o seguinte, que nem aconteceu comigo no banco. Ah, você quer ascender para gerente? Ah, eu quero. Como é que eu faço? Ah, você tem que ter tais treinamentos. Cara, solicitava o treinamento, né, na modalidade, né, autoinstrucional, ou seja, eu leio, estudo, aprendo e faço uma avaliação. Então, eu só fazia avaliação no próprio banco, o banco me dava um pequeno horário para fazer a avaliação. Ou seja, eu tinha aprendido todo o conteúdo, ok? Fora do horário do banco. Estudei, aprendi, beleza, tem esse treinamento, vai para o outro. Aí eu atendi os requisitos. A partir do momento que eu atendo os requisitos, eu posso concorrer à vaga. Com isso, você faz o quê? Que o funcionário se motive a querer aprender, o que ele vai ter que fazer. Quando ele assume um cargo de gerência, ele já sabe o que é esperado dele, o que ele deve desempenhar diariamente, semanalmente, quais são os comandos, como é que ele opera no sistema, tá? É bem bacana. E eu sugiro, né, que vocês façam. É claro, se a empresa está bem começando e está todo mundo naquela correria, né, dificilmente você não pensa assim, vou formalizar tudo bem no comecinho. Mas, à medida que a empresa vai crescendo, há sim uma necessidade dela estar mais organizada, né? É diferente quando você começa um negócio e tem você e mais dois amigos. Né, todo mundo consegue se encontrar na hora do lanche, conversa, fica claro ali como é que vai funcionar, ok. A partir do momento que a empresa começa a crescer e aquele fundador, ele já está no nível de presidência, aí tem um diretor, ou até no nível, no nível de diretoria, e daí você tem lá gerentes, não dá para todo mundo sempre querer falar com o dono da empresa, né? Imagina, né, se cada pessoa quiser falar e falar assim, não, eu vou falar direto com o dono da van, né? Trabalho na van, vou falar direto com o dono da van, o cara vai ficar maluco. Quantidade de lojas que tem, né? Quantidade de supervisor e toda uma equipe. Então, o objetivo é o quê? Você ter bem determinado, né? A quem a pessoa deve se reportar, como é que funciona a hierarquia, o que é o cargo de cada um, ela vai funcionar. Ou seja, é o caminho normal com o crescimento da empresa. Né? Quando ela está começando assim, bem no comecinho é difícil a pessoa parar. O que eu queria comentar também é o seguinte: para desenvolver o manual, para desenvolver essas etapas, o que é feito é que quando o funcionário tem um pouquinho de tempo livre, você solicita para ele, né, para ele escrever, para ele anotar, solicita para ele auxiliar no desenvolvimento de manuais, né, ou, né, às vezes o empregador, para não deixar o funcionário ocioso, ele pede para o cara fazer relatórios, né. Eu fiz bastante relatórios, né. Professor, acha que o senhor fez relatórios que nunca foram lidos? Com certeza, né? Por que isso? Cara, só para não deixar o cara, né? Que depois de um tempo você começa a se perguntar, tipo assim, tá, a gente faz os relatórios, mas tipo, para quê, né? Aí sugiro que vocês peçam para que os funcionários desenvolvam os manuais da organização, desenvolvam os fluxogramas, do que um relatório que você não vai ler, porque o resto vai ter uma grande utilidade, né? E o relatório, se tiver utilidade, com certeza peça. Beleza. Concluímos aqui a análise de distribuição do trabalho. Vou parar a gravação e daí a gente vai começar a gravação daí falando a respeito
arranjo físico, tá bom? Que é o nosso tema ainda de hoje. Um abraço.